Minha saudação a todos. Estamos aqui então hoje na nossa live da quarta-feira, e hoje vamos estar então fazendo um regar do Café com Cristo. É um programa que tem toda quarta, começa às 8 da manhã, de manhã, né? É um café, e na Rádio e TV Menorá. E foi falado hoje então sobre a obra de Deus, sobre exortação. Foi um assunto muito abençoado ali, né? Então, a obra de Deus é feita pelo Espírito, né? Mas Deus usa também os membros do corpo de Cristo. Então, nós somos cooperadores. Nosso chamado é ser cooperador de Deus, né? Então, vamos ver como é que funciona esse processo aí, né? Como é que funciona esse processo. Nós que somos igreja, nós que fomos chamados pelo Senhor, que creu em Jesus, foi batizado, né? Foi chamado, então, para fazer a obra de Deus aqui na Terra, que é implantar o reino dele aqui na Terra. Deus nos chamou para isso, amém? E através disso tudo nós somos chamados à salvação, né? Isso é maravilhoso, né? Então é importante, se tu não aceitou Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Ele não ficou morto e está sentado à direita de Deus Pai hoje, né? Então todo aquele que nele crê recebe a salvação. A salvação vem por crer em Jesus. Aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, né? E o batismo é uma segunda etapa, mas a salvação vem por crer em Jesus e aceitar a obra que ele fez na cruz por nós. Amém? Então ele é nosso Salvador e nosso Senhor, né? Então vamos ver hoje aqui, então, a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura aqui. 1 Coríntios 3, vamos fazer a leitura do 1 ao 9. Hein? Chegando mais um irmão. A irmã Núbia, amém. Seja bem-vinda, irmã. Vamos ler aqui, então. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos ler até aqui, então. E convidar, então, nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial, amém? Começando a nossa live de hoje. Depois, então, vamos estar ouvindo 2 cânticos, amém? Amém. Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entramos na Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Até mesmo pelas provas e tribulações que temos passado, Pai, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ser nossa força todos os dias, que o Senhor venha estar vencendo por nós essas batalhas, essas guerras internas, Pai, que nós temos enfrentado e que reconhecemos, Pai, que nós não somos nada para vencer sozinhos. Somente com a Tua força, com a Tua ajuda que a gente consegue. E que o Senhor, nessa noite, Pai, possa estar nos fortalecendo mais e mais por meio da Tua palavra e do compartilhar dos irmãos. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que está presente, participando, e aqueles, Pai, que não estão. Que o Senhor venha estar tocando o coração deles agora nesse momento, para que eles possam entrar para assistir a live em nome de Jesus. Que eles iam ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos louvar o Senhor. Por que desprezais o alimento do Senhor? Por que desprezais o alimento
Na madrugada podes te servir do alimento puro do Senhor. Por que duvidais das palavras de Jesus? Por que duvidais das palavras de Jesus? Só há uma fonte, é Jesus. Comunhão com Ele pra viver. Há um rio que jorra águas vivas, uma fonte que mata a sede eternamente. Há um pasto verdejante de águas tranquilas. Um pastor, um Senhor, é Jesus, fonte de vida. Um manancial fluindo ao teu redor. Um dia haverá sede e fome na terra de ouvir a palavra do Senhor. Hão de buscar, mas não encontrarão a palavra. Agora é a hora de buscar a Deus. Portanto, te alimentes de Jesus. Por que desprezais o alimento do Senhor? Por que desprezais o alimento do Senhor? Glórias a Deus. Arranjos estão chegando do Senhor para que o nosso homem periférico, o homem exterior, seja quebrantado por Deus, para que as ondas do Espírito Santo não sejam mais retidas pelos escudos da carne que estão dentro de nós, que a vida de Deus já está em todos aqueles que em Cristo foram salvos. Mas o Senhor não deseja apenas a habitação em nós, Ele deseja a expansão, o governo, o fluir dEle por meio das nossas vidas. O Senhor vai fazer esta obra em todos os corações, de expressar o nosso homem interior, para que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja em todos os lugares, onde os filhos dele estão. Aí também haja abundância do manancial da vida por meio das nossas almas. Quebrantar o homem exterior para fluir as ondas do Espírito e expressar o homem interior com a nova vida de ressurreição. A mente natural não toca Cristo,
A letra mata, o amor edifica. A fé sem obras é morta. O ativismo religioso a Cristo não toca. Quebrantar o homem exterior para fluir as ondas do Espírito e expressar o homem interior com a nova vida de ressurreição. O homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito. Elas se discernem de forma espiritual. Para cada princípio da vida, uma fortaleza mental. Quebrantar o homem exterior para fluir as ondas do Espírito e expressar o homem interior com a nova vida de ressurreição, com a nova vida de ressurreição. Amém. Aceite e receba o quebrantamento do Senhor. Deus abençoe. E o Senhor tem uma palavra para nós nessa hora, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3. Vamos olhar e vamos orar, ler essa palavra, prestando muita atenção naquilo que o Espírito Santo deseja iluminar nossas mentes nessa noite, para nossa edificação. Vamos ver se tocamos aquilo que Deus, através do Espírito, usou aqui o apóstolo Paulo para relatar a nós o que estava acontecendo numa igreja, na igreja de Tessalônica. Vamos ler. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre essa partezinha do versículo que diz operosidade da vossa fé. É interessante essa palavra que o Espírito Santo usa Paulo para usar esta palavra operosidade. Isso significa que naquela igreja, a fé em Cristo Jesus, daqueles corações, daquelas almas, era tão intenso que a fé em Cristo Jesus movia aqueles membros a trabalhar, a agir pela força do Espírito Santo. Tem um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14 em diante, diz assim que a fé sem obras é morta. Nós sabemos que a palavra fé tem várias maneiras de descrever o que é a fé, de conceituar o que é a fé, mas
eu gosto muito desse versículo, que é uma confiança inabalável no falar de Deus. O falar de Deus está na Bíblia. E tudo que Ele diz para mim, e eu já conheço, eu tenho que confiar. Confiar é fazer o que a palavra nos ordena. Deus tem ordenanças para nós. Agora, se eu vou obedecer ou não, esse é um problema totalmente meu, pessoal. Se eu obedeço, eu recebo os benefícios que já são prometidos por Deus para este momento. Eu recebo os benefícios de estar me preparando para o futuro e recebo as bênçãos de Deus imediatamente. Então, a fé que os tessalonicenses tinham em Cristo era tão grande que a fé deles tinha muitas obras. Mas essas obras só existiam porque eles amavam a Jesus Cristo. Eles respeitavam a Jesus Cristo. Eles obedeciam a Cristo Jesus. Todas aquelas ordenanças que o ministério da palavra do apóstolo Paulo liberou nos ouvidos e nos corações daqueles membros daquela igreja foi tão forte que eles se converteram rapidamente dos ídolos para Deus. Está escrito isso mais à frente. E era uma igreja cheia de problemas e tribulações e perseguições, mas eles eram firmes na fé. Não sei se os irmãos lembram, teve agressões, teve perseguições, intimidações de Satanás por meio dos religiosos, mas eles não diminuíram o teor da sua fé. Eles ficaram firmes, inabaláveis nas promessas de Deus e na obediência a Deus, no cultivo da fé, na adoração a Cristo. Eles continuaram dando um testemunho de conduta da ressurreição de Cristo e da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Porque se eu e você temos fé no coração, e esta fé é genuína e é pura, e é a fé que descreve a Bíblia, você não recua diante de nada nesse mundo, não importa a circunstância, não importa a experiência que você vai ter, não importa os danos, as perdas, não importa o nível de vergonha que você vai passar, você não nega Jesus Cristo. Na tua conduta, no teu procedimento, no teu falar, você continua firme na fé. Porque essa confiança inabalável nas palavras que Deus colocou em nossos corações produz grandes obras, muitas obras. E essas obras são verdadeiros testemunhos da ressurreição de Cristo e da morte e da ressurreição de Cristo. São verdadeiros testemunhos. Então, quando me relaciono com os meus irmãos, eu não posso falar palavras que vão agradar eles, eu tenho que falar as palavras que é de Deus para eles. Eu não posso estar gostando mais de alguns irmãos e repugnando outros, né? Então, eu sou sectário, e isso aí não é fé, isso é racionalismo calculista. Se esses aqui me fazem bem, eu quero, na minha volta, eu vou ajudar, eu vou gastar minha vida para eles. Não, mas onde é que está a nossa fé em Jesus, que ama a todos sem acepção de pessoas? Isso não é fé? Esse tipo de relacionamento que hoje nós temos no corpo de Cristo, nós só tratamos bem aqueles que nós amamos, que temos uma comunhão, uma afinidade. Nós temos que tratar bem todos. Nós temos que ser parelhos no tratamento. Então, a fé, ela tem muitas obras. Agora, se uma pessoa tem obras e não tem fé, as obras é morta.
Tem pessoas que não respeitam quase nenhum dos versículos de Jesus Cristo, que não mostra em nenhum momento a submissão, o temor de Deus, que não tem o amor pelos irmãos, mas tem uma grande atividade na igreja, mas ele manipula os irmãos, ele julga os irmãos, ele tem um procedimento totalmente incorreto e inadequado conforme os mandamentos e ordenanças de Jesus. Tais pessoas têm obras, mas não têm fé. Então suas obras são mortas. Suas obras são mortas. Porque as obras são consequência da minha crença, da minha adoração, da minha dependência. Se eu dependo de Cristo, eu tenho fé genuína, minhas obras são do Espírito. Agora, se eu tenho fé em mim, as obras não são de Deus, são mortas. Se as obras não são de Deus, são obras mortas. E como nós estamos na vida da igreja enganados, iludidos a respeito deste grande erro que estamos cometendo. Muitos irmãos chegam para mim e dizem, eu levanto tal hora, eu faço isso, eu faço aquilo, tal hora eu faço aquilo, tal dia da semana eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, tenho aquele outro. Mas estão sempre com comportamentos condenados por Deus. Eles manipulam, eles mentem, eles iludem os outros para conseguir as coisas que querem. Se chega a pessoas que estão fora do clube dele, ele não atende, ele não ajuda. Ele não tem compaixão dos bebês, das crianças espirituais. Ele só atende aqueles que geram benefícios para ele, conforto para ele. Então, esse é o tipo de obras que são extremamente humanas na igreja. E essas pessoas que fazem essas obras humanas, só Jesus pode julgar. Agora dá para ver quem tem obras vivas, são aqueles que as suas obras são provenientes de uma mortificação da carne, de um negar da vida da alma. Consequentemente, essas obras são vivas. Olha aqui, por que a operosidade da fé genuína dos Tessalonicenses? Por quê? Porque eles, a abnegação do vosso amor, eles se negaram como pessoas. Eles deixaram de se amar. Eles deixaram de se preocupar com eles. Aquelas frases que a gente ouve há tantos anos. E eu? Como vou ficar? Mas, e eu? Para mim? Isso não teve mais neles. Porque eles deixaram de se amar, porque começaram a amar Jesus no lugar deles. Eles não estavam mais preocupados com eles. Quando nós temos descontrole de temperamento, sabe qual é a causa disso? Quando nos iramos, amor próprio. Agora, se a tua ira, a cólera, vem porque você vê o diabo enganando, iludindo pessoas, e você toma atitudes drásticas contra Satanás, essa ira é santa. Agora, porque você perdeu, porque você não foi visto, porque você se sentiu rejeitado, porque você se sentiu ofendido e você se irar, essa ira é do homem. Isso não é de Deus.
Então, os Tessalonicenses, esta igreja é uma igreja muito preciosa para nos examinar, para todos nós examinarmos como foi o recebimento da palavra de Deus. Foi com grande tribulação. Eles estavam em grandes dificuldades. Eu acho que Deus deu as coisas muito fácil para nós. Eu creio que Deus falou anos, e nós não ouvimos. Deus se mostrou e nós não enxergamos. Eu creio que isso desapontou o Senhor. Creio. Muitas pessoas que eram para ser mestres, cheias do Espírito Santo, fluente de amor divino na igreja, de vida, hoje ainda estão nos estágios da carne. Estão liberando muita carne na igreja, visivelmente. Estão entretecidas com o mundo, com seus interesses particulares. E o reino de Deus jogado de lado. O que importa é Ele primeiro, depois Cristo. Só que a mensagem de Cristo não é essa para nós. Ele te comprou com o sangue dele. E disse, tu é meu, glorifica-me no teu corpo agora. Mas você não fez isso ainda. Se não fez, a coisa vai ficar feia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Então, saudar o irmão José Marcondes, que entrou, né? Está entrando aqui. Seja bem-vindo, irmão. Estamos aqui hoje, então, compartilhando a mensagem aqui do Café com Cristo, fazendo um regar, né? Essa mensagem, então. E esse programa que tem toda quarta-feira, às 8 da manhã, no canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Né? Foi falado, então, sobre a obra de Deus, né? Foi falado sobre exortação, foi falado como é que Deus opera, né? Para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja, né? Por Deus tem o plano de reinar na terra, né? O seu plano, a sua vontade. O instrumento é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, né? Mas vamos ver como tudo começou lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Como tudo começa, né? Como tudo começa. Para eu entrar, então, na igreja, entrar no corpo de Cristo, receber a salvação, receber Jesus como Salvador, mas muito importante também, não só como Salvador, mas como Senhor, né? Então, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação vem por crer em Jesus, né? O versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, vem por crer com o coração. Eu creio em Jesus, né? E confesso com a boca. O que acontece? Eu recebo a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então, depois tem o batismo, que representa a minha introdução no corpo de Cristo, né? Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo e Deus começa a trabalhar em nós para edificar o corpo de Cristo. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, então, o Espírito de Deus entrou no meu espírito, né? Eu recebo um novo espírito que estava inativo no meu espírito com a queda, eu recebo um novo espírito. O meu espírito e o de Deus ficam mesclados, né? Isso representa, então, que eu recebi a salvação, eu recebi a regeneração, eu nasci de novo, né? Mas e aí, a minha alma? Né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Minha alma precisa receber esse espírito, ele tem que adentrar na minha alma, que é a minha mente, talvez a minha mente. Alma é mente, vontade e emoções, né? Então, aqui nós vamos ver uma igreja que está começando essa obra, a igreja, então, que Deus usou o apóstolo Paulo para edificar, a igreja dos Coríntios, né? Os coríntios eram gregos também, né? Que nem os tessalonicenses aí. Eles aceitaram Jesus como Senhor, e Deus começou a trabalhar nele, mas a igreja, como sempre no começo, tem problema,
tem coisas que têm que ser ajustadas, né? Vamos começar lendo aqui, então, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui do 1 ao 4, né? Vamos ver aqui os problemas da igreja em Coríntios. E a obra de Deus aqui, vamos ver como é que se opera essa obra de Deus aqui. Como a gente viu no vídeo anterior, toda a obra de Deus tem que ser feita através do Espírito, né? Nós temos Jesus como cabeça, né? Jesus é o cabeça, ele está fazendo a obra para o Pai, né? Mas o Espírito Santo é o executivo da Trindade, né? Então, aqui o apóstolo Paulo exortava os irmãos, e a gente consegue ver os problemas que tinha na igreja, né? Então, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, né? Então, o que aconteceu aqui? Eles ainda estavam imaturos na fé, né? Estavam agindo de modo carnal, eram crentes carnais. Crente carnal quer dizer que eles estavam sendo dirigidos pela carne e não pelo Espírito. Eram crianças em Cristo. E aqui o Paulo exortava os irmãos. Então, a importância da exortação. A exortação é em amor e através da palavra de Deus, né? Mas vamos continuar, então, o versículo 2. Ele continua falando aqui aos irmãos, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, né? Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, né? O apóstolo exortava que quem estava dirigindo eles era a carne. Eles não estavam ainda na submissão à nova vida, né? O novo homem não tinha comando. Quem comandava ainda era o velho homem, né? Vamos ver o versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então a igreja tinha problema de ciúmes, existia contendas entre os irmãos, né? Ciúme, contenda, tudo é coisa do velho homem, né? Eles tinham habitação do Espírito, né? Eles tinham recebido o Espírito Santo, tinham recebido a salvação, eles eram salvos, né? Mas eles não estavam liberando, não estavam andando no Espírito, ainda andavam na carne, né? Quem comandava eles ainda era o ego, o comando era do ego, era do velho homem, não era do novo homem, né? Então manifestava ciúme, contenda, sempre que eu acho assim com ciúmes, né? Que tem problema com os irmãos, representa que o que está me dirigindo é a carne. Eu estou andando segundo o homem natural e não segundo o homem espiritual, né? Vamos ver o versículo 4 aqui, então. Aqui ele dá um exemplo, ele começa a expor para eles os problemas que tinha na igreja, né? Então, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, né? Então, eles tinham preferências na igreja, né? Eles não conseguiam ver que quem usava os irmãos, quem usa os irmãos na igreja é Deus, é o Espírito, né? Então, eu não posso fazer confusão, eu não posso começar a adorar homens, né? Eu tenho que ver que toda obra que vem do Espírito é Deus que está dirigindo, né? O pastor, os 5 ministérios, o mestre, eles estão liberando o Espírito, né? Se não fizer assim, é obra natural e não edifica, né? A obra somente vai edificar se eu estiver liberando o Espírito. Mas eles faziam confusão, eles começavam, então, a adorar as pessoas. Tinha uns que, então, gostavam muito do Apolo, outros gostavam do Paulo, né? E entrava o espírito da divisão. Faltava, então, para eles o discernimento maior, né? Então, ele falava aqui, não é evidente que ainda sois segundo os homens, né? No versículo 5 agora, então. Vamos ver aqui. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um, né? Então, aqui traz algo importante, né? Todos nós somos chamados para ser servos. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, né? Então, toda a honra, toda a glória vai para Deus. A obra tem que ser do Espírito, né? Eu não posso começar a olhar para homens, né?
eu tenho que discernir que se algo está sendo liberado de alguém e aquilo está me edificando, quer dizer que ele está liberando o Espírito. Nós somos instrumentos, né? Amém? Como um violão. Alguém pega o violão para tocar, né? Amém? Ele é um instrumento, eu não vou adorar o violão. O violão só é um instrumento. Nós também, da mesma forma, se a pessoa prega bem, se louva bem, ela é um instrumento. Eu não posso adorar o vaso, a adoração tem que sempre ir para Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo continua, então, a exortação, versículo 6 agora, então. Que o Paulo lembrava para eles, eu plantei, né? Quer dizer, ele plantou, ele trouxe, então, a semente, né? Apolo regou. Então, Deus usa cada um. Usa um para plantar, para liberar a palavra. O Apolo regou, em cima daquilo que o Paulo tinha pregado, ele foi regando, ele foi ampliando, né? Mas o crescimento veio de Deus, né? Então, a obra da igreja sempre é uma obra que vem de Deus, né? O crescimento veio de Deus. Então, é importante a gente discernir isso aí, amém? Agora, o versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a importância disso aqui, né? O crescimento vem de Deus, né? O crescimento, quer dizer que toda a honra, toda a glória cabe a Deus. Eu tenho que olhar sempre que quem recebe essa honra, recebe a glória, é Deus, né? Então, aqui no versículo 8, ele complementa aqui. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, né? Então, o que planta e o que rega são um, são duas pessoas, eles são instrumentos de Deus, né? E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, né? Por quê? O versículo 9 agora. Versículo 9, Cristian. Porque de Deus somos cooperadores. Aqui vem algo importante, né? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, aqui é importante a gente ver aqui, então, né? Nós somos cooperadores de Deus. Então, nós fomos chamados como membros do corpo de Cristo. Nós somos chamados a cooperar, né? Nós somos, então, instrumentos de Deus. Amém? Então, Deus usa cada um de nós, e nós somos diferentes, Deus nos fez diferentes, né? Porque é através disso que Deus vai trabalhar em nós, né? Ele usa um para trabalhar o outro. A palavra diz também que nós somos membros um dos outros, né? Amém? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós somos chamados, então, Deus nos chamou para ser o quê? Cooperadores, né? Cooperar com Ele, instrumentos dele. Mas a obra toda é do Espírito, né? A obra deve ser do Espírito. Depois nós vamos ver aqui por quê na sequência, né? Vamos ver aqui o 10, então. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, né? A gente sabe, então, que o fundamento é Cristo. Ele, né, é a base de todas as coisas, né? O versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? O versículo 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, aqui é algo importante agora, vamos ver essa parte aqui, né? Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui, né? Primeiro, fundamento, ouro, prata, pedra preciosa. Ouro representa Deus, natureza de Deus. A prata representa Cristo. E pedra preciosa é a obra do Espírito, né? Então, quando a igreja está a serviço do Senhor, ela tem que produzir ouro, prata, pedra preciosa, né? Amém? A obra está sendo feita com a direção do
Espírito, né? O Espírito Santo que está dirigindo. Então, a importância que tem da oração, né? Eu tenho que estar orando. Tudo tem que ser feito através da oração. Tudo tem que dirigir. É o Espírito de Deus que tem que dirigir. Aí é uma obra de ouro, prata e pedra preciosa. Agora, a outra obra é de madeira, feno e palha, né? Olha só, madeira, feno e palha representa a obra feita de modo humano, né? Obra feita de maneira humana. Essa igreja lá, então, faz tudo sem buscar a direção de Deus, né? Quer dizer, falta a submissão a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, né? Por isso que Deus usa, então, ele mostra assim, a igreja como um corpo, né? Mas a cabeça do corpo é Jesus. Amém? Então, o que deve dirigir todas as coisas é Jesus. Se é ele que está dirigindo, através do Espírito, vai ser produzido ouro, prata e pedra preciosa. Se é obra humana, madeira, feno e palha. Né? Amém? O que acontece? Vamos ver na sequência aqui agora. Né? Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Com o tempo, Deus vai provar para mostrar como é que foi a obra de cada um. Né? Pois o dia a demonstrará. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Né? Então, o versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Né? Se foi ouro, prata, pedra preciosa, bem, ele vai receber o galardão. Mas, assim, o 15 aqui, se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como é através do fogo. Né? O que representa isso aqui, né? Então, vamos dizer lá, os membros do corpo de Cristo fizeram a obra de feno, palha e madeira. O que vai acontecer? Ela queima, ela não resiste ao fogo. Né? O que vai acontecer com eles? Vão perder a salvação? Não. O cristão, ele não perde salvação. Né? O que acontece com o cristão, então, que foi desobediente a Deus? Né? Ele está salvo. Né? Ele vai para um lugar chamado trevas exteriores, que é um lugar, então, onde essa pessoa vai ser trabalhada intensamente por Deus. E é um lugar de disciplina, né? O crente não vai para o inferno. O crente vai para trevas exteriores. Né? Que não é um lugar muito agradável também, né? A palavra diz que ele tem choro e ranger de dentes. Amém? Por isso que é importante que a obra seja ouro, prata, né? Ouro, prata, né? E não feno, palha e madeira. Ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Então, estamos falando hoje então sobre a obra de Deus, né? Falando também sobre cooperadores. Nós todos somos chamados por Deus para sermos cooperadores. A igreja, os membros do corpo de Cristo são chamados também de cooperadores. Nós fomos chamados para ser usados por Deus para fazer a obra dele. Amém? E essa obra, então, é feita através do... Todo tem que ter direção do Espírito, né? Mas nós, como instrumentos de Deus, somos usados, né? Amém? Para edificar uns os outros. Deus usa os membros do corpo de Cristo. E nos usa também para fazer a obra de Deus, de evangelizar, de apacentar, né? Tudo isso também faz parte. Amém, irmãos? Mas, abrir para vocês também, alguém quer compartilhar, não sei como é que assistiram hoje a mensagem. A mensagem falou bastante, né? Se quiser assistir a mensagem original, está no canal da Rádio TV Melhorar, né? E dá para assistir ainda. Ele fica lá, né? Não tem, acho que nem prazo para tirá-la, né? Tu pode assistir. E tu quiser assistir ao vivo todo, então, toda quarta começa às 8 da manhã, né? Mas está aberto para vocês, quer compartilhar, se alguém, algo aí do Senhor, que nós sejamos edificados, né? Nós somos um corpo, então a obra é feita, né? Através do corpo de Cristo. Nós somos cooperadores do nosso Deus. Amém? Amém? A Nora, então, compartilhar um pouco.
Amém. Amém. Então, vamos abrir a palavra em Microfone. Tiago 2. Tiago 2, versículo 14. Então, aqui fala sobre fé e sobre obra também, né? Então, essa palavra, né, de hoje fala sobre fé e sobre obra, que a obra na casa de Deus tem que ser feita guiada pela fé em Deus, né? Então, aqui fala assim, ó, mas eu também não posso só dizer que eu tenho fé e não demonstrar isso no meu viver diário, eu tenho que mostrar isso através dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes. Eu tenho que mostrar, né, frutos dignos de arrependimento. Então, aqui diz assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aqui está falando da salvação da alma, não da salvação do espírito. A salvação do espírito a gente recebe quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a partir daí, tudo que eu fizer, no momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu me batizei, eu me tornei corpo de Cristo. Então, a partir daí, tudo que eu fizer, eu vou ser avaliado por Deus, né? Se as minhas obras são ouro, prata e pedras preciosas, são dirigidas pelo Espírito, ou se são guiadas pela alma, pela carne, e aí vai ser madeira, feno e palha, né? Então, vamos passar agora para o versículo 21. Diz assim, ó, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, quando Deus pediu o filho Isaque, né, para Abraão, pela fé, ele creu que se Deus, né, permitisse a morte de Isaque em sacrifício, Deus iria ressuscitar Isaque. Ele creu em Deus. Então, ele foi justificado pela fé, mas a fé dele foi acompanhada da disposição de entregar o filho para Deus ali em sacrifício. E não chegou a fazer porque o próprio Deus impediu, né? Mas ele foi com aquela disposição de obediência a Deus, né? Vamos até o 26 aqui. Vês como a fé operava juntamente... Não. Até o 22, lá em cima. Nós vamos até o 26. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a nossa fé ela tem que aparecer no nosso dia a dia. Naquilo que eu digo, naquilo que eu faço, no meu dia a dia, eu tenho que demonstrar minha fé. Ela tem que vir, as minhas ações, as minhas obras têm que resultar da minha fé. 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, no momento que ele creu em Deus, e ele levou o filho lá, mesmo não sendo necessário fazer o sacrifício, porque o próprio Deus impediu, né? O anjo do Senhor, que é o Cristo, né? Impediu. Ele creu em Deus, e isso foi imputado para ele como justiça. Então, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou por nós, que Jesus nos salvou, todo aquele que crê, a fé é imputada como justiça, nos justifica. E diz aqui que ele foi chamado amigo de Deus. Olha que tremendo, né? A gente vê poucas pessoas que foram chamadas de amigos de Deus, né? Versículo 24, diz assim, ó, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, quer dizer, é pela fé, mas essa fé ela vai ter que transparecer para mim ser um vencedor, né? Porque a fé do Espírito eu sou salvo da condenação eterna, né? Mas se eu não mudei, né? Se eu não me arrependi completamente, eu vou ser tratado lá nas trevas exterior.
Se eu continuei egoísta, se eu continuei, né, julgando os outros, eu vou ser tratado lá nas trevas exterior. Então, para mim ser vencedor, eu preciso demonstrar a minha fé naquilo que eu digo, naquilo que eu faço no dia a dia, no evangelismo, no pagar o preço pelos outros, no não julgar, no amar, no perdoar, tudo isso eu tenho que demonstrar. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, Raabe, ela era uma gentia, né? Quando a Jericó foi invadida, né, pelos judeus ali, pelos israelitas, quando os espias foram lá para ir verificar o terreno para poder entrar, né, dentro da cidade, ela deu fuga para eles, né, e fez eles partir por um caminho que o povo dali não conhecia para perseguir eles. Então, ela auxiliou eles, porque ela creu neles, né? Creu no Deus deles. E por isso ela e toda a casa dela foram salvos. E toda a cidade de Jericó ali, as muralhas de Jericó caíram e matou todo mundo. Mas ela e a família dela não, porque tinha ali o cordão escarlate ali na porta da casa dela que impediu que a família fosse morta, né? Quando eles vieram invadir, né? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, se nós não temos fé, o espírito é morto. Então, uma fé, né, fazer obras sem fé, não adianta nada, é morte. Agora, a fé sem obras também é morte, porque ela não se demonstra na minha vida como testemunho de Cristo. Nós temos que ser testemunhas. A palavra diz isso, né, lá em Atos 1:8. Vou pedir para o Christian botar Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem que estar me dirigindo, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, quando eu tenho fé e eu pratico essa fé na palavra de Deus, no dia a dia, eu me torno uma testemunha, né? E aí Deus vai me capacitar, né? Então, nós precisamos ser produtivos para o reino, né? Dando testemunho, praticando obras do Espírito, guiadas pelo Espírito, pela fé. Amém? Alguns avisos, então, no próximo domingo agora vai ter uma mensagem especial, né, liberado pelo Ministério da Palavra. Próximo domingo, às 8 da manhã. Né? De início, foi divulgado que seria às 10 horas, mas foi trocado. E às 8 da manhã tem uma mensagem especial do Ministério da Palavra pela rádio e TV Menorá. Né? Vão acordar mais cedo, quem gosta de dormir até mais tarde, aí vão acordar mais cedo, né? 8 da manhã tem mensagem, então, do Ministério da Palavra. E também lembrar que, sem ser esse fim de semana, no outro já vai ter encontro microrregional, né? Vai ser, então, lá em Chapecó, né? Próximo encontro em Chapecó, sempre no sábado, às 14h30. Amém? E eu lembro também, sempre é importante a gente lembrar a importância, né? Se tu assistiu a nossa mensagem, tentou nesse canal, não é inscrito, inscreve no canal. Isso é importante para o canal, né, se tornar mais significativo e ser mais divulgado, então, pelo YouTube. Né? Te inscreve, comenta, tem algum comentário, é importante tu deixar o teu comentário, né? Para nós é importante sempre o comentário também teu, de vocês, né? Então, curte, comenta, compartilha, né? Compartilha alguma pessoa que tu sente que precisa dessa mensagem, né? Ter mais conhecimento de Deus,
compartilha. Tudo isso vai fazer com que o canal seja mais divulgado, então, pelo YouTube. E tu nos ajuda, então, a crescer, dar crescimento, que esse canal se torne mais, então, divulgado, então, e mais pessoas possam receber, então, a palavra de Deus. O objetivo do canal é pregação do evangelho do reino, né? Como diz lá em Mateus 24:14, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Amém? Então a importância pregação do evangelho do reino, né? Vocês possam então nos ajudar. Se não é inscrito, te inscreve, né? Dá o teu curtir, comenta, compartilha. Vai ajudar nós aqui com o canal. Amém, meus irmãos? E então, pedir para a Nora agora fazer a oração final e nós voltamos amanhã, então, né? Nesse mesmo horário, às 19 horas. Amém. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos a Ti nesse momento, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Senhor. Tu tens sido o nosso suporte, Senhor, a nossa fortaleza, a nossa rocha, Senhor, o nosso socorro presente, Senhor, nas horas das tribulações, Senhor, em nome de Jesus, nas aflições. Ó, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, Senhor, nos guiando, nos instruindo como devemos agir, como devemos falar, Senhor. Nos instrui em tudo que necessitamos saber, Senhor, para podermos levar o Cristo a todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Que possamos ser testemunhas Tuas, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, expressar o Teu caráter, Senhor, expressar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia para todos aqueles que entrarem em contato com as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, graças a Deus. E, meus irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês, irmã Núbia, Deus abençoe, minha irmã Elizabeth, Deus abençoe, irmã, paz do Senhor. Amém. Irmão Sullivan. Amém, irmã. Deus abençoe, irmãos. Abençoe. Sullivan, Deus José abençoe, irmão. E o Marcondes. irmão José Marcondes, que está aqui com a Amém. gente também. Amém? Amanhã a gente volta de novo.